Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Carolina, sou bióloga, formada na Unesp aqui em Botucatu. Tenho mestrado em microbiologia, mais especificamente micologia médica, e atualmente curso meu doutorado na área também da microbiologia aqui no Departamento de Microbiologia e Imunologia da Unesp de Botucatu. Fui convidada pela professora Vilma para contar um pouquinho da minha história. Tô um pouco nervosa e com vergonha, mas vamos lá. Bom, eu estudei na mesma escola que vocês estudam, no meu ensino fundamental, né? E na época eu tinha muitos sonhos, né? A gente sempre sonha. E quando tem aquela pergunta que fala assim, o que você quer ser quando crescer, né? Desde a minha terceira série, eu acho que eu falava que eu queria ser professora de ciência. Mas é aquele sonho que a gente acha que nunca vai realizar, né? Deixa eu baixar um pouco que o som tá alto. Foi aí que respondi pela primeira vez essa pergunta, o que eu queria ser quando eu crescer. Então, professora de ciências. Mas o tempo foi passando e aí, quando eu estava na oitava série, sempre fui aluno de destaque na escola, mas pelo contrário, não me considerava inteligente, na verdade eu era super bagunceira, falava demais, mas sempre tive facilidade, né, e curiosidade também na hora de aprender. Então, sempre fui aluno de destaque na escola aí. Tive professores maravilhosos, a professora Vilma foi uma delas, que marcou muito a minha vida como aluna e me ensinou muita coisa, desde admirar professores, como ter disciplina e enfim. E na época eu lembro de uma frase que ela me falou, que eu guardo até hoje. Teve uma vez numa prova que ela deu e muita gente da sala foi mal, foi muito mal. E eu tirei 10, acho que mais duas alunas, a Samara e a Nádia, também tinha tirado 10, se eu não me engano. E aí ela olhou pra gente, a hora que bateu o sinal pra gente sair, depois que ela tinha entregado a prova, e falou assim, olha, são alunas que nem vocês, porque éramos amigas, então estávamos saindo junto. Aí ela falou assim, são alunas que nem vocês, que fazem a gente continuar na profissão que a gente tá. E aquilo, sabe, deu uma renovada na minha ideia de ser professora e, enfim, continuar nesse caminho. Mas também eu tinha muita admiração pela profissão de advocacia, né? Pela faculdade de Direito. Então, sei lá, eu achava bonito ser uma juíza, por exemplo. Então, na oitava série eu já mudei um pouco de ideia, assim. E se eu tivesse a oportunidade, eu queria fazer uma faculdade de Direito. Mas eu tava na primeira semana do ensino médio. Primeira semana não, vai, primeiro mês do ensino médio. O inspetora de alunos chegou na porta da sala, que a gente estava fazendo a lição, e falou assim, Ana Carolina, por favor, para a sala de diretora, que a diretora quer falar com você. Eu fiquei morrendo de medo, porque eu era boa aluna e, apesar de ser bagunceira, eu nunca fiz nada para ir parar na diretoria. Fui, né, aquele medo. E aí cheguei lá, a diretora me falou assim, Ana, eu sei que com certeza você deve ter muitos sonhos e, assim, o que você tem vontade de ser? Você tem vontade de fazer faculdade e tal? Eu falei assim, olha, eu tenho sim, tenho de ser uma advogada, uma juíza um dia. E aí ela falou assim, a coordenadora do Colégio Ângulo veio te oferecer uma bolsa, né? Ela tem acesso às notas aqui da escola e você vem se destacando muito nos últimos anos. Na verdade, tem tido as melhores notas da escola. E esse ano ninguém conseguiu tirar uma nota lá da prova para bolsa, que eu nunca fiquei sabendo que existia uma prova para ganhar bolsa pro Colégio Ângulo aí de Olambra. Então, ninguém havia passado, né, atingido a nota mínima, ou, sei lá, tinha sobrado bolsa, enfim. E como ela tinha acesso às notas e viu que eu era uma ótima aluna, porém nunca tinha prestado a prova, veio me oferecer essa bolsa que tinha sobrado, né? Na verdade, eram duas bolsas, se eu não estou enganado, uma para o ensino médio e uma para o ensino fundamental. E aí, eu resolvi aceitar, né, essa bolsa. Lá dentro do meu coração, eu queria muito essa bolsa. Mas ela falou assim, preciso que a sua mãe vá conversar lá, então, na escola, com a diretora, né, que é a Diana.
era Diana na época, Diana Vamelis, e com a Joselma, que era coordenadora, para que você aceite a bolsa, para mostrar que você tem interesse, porque senão passa para a segunda pessoa que tem a melhor nota. Então eu fui embora para minha casa, né? Cheguei lá e contei para minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito simples, muito humilde, não tem muito conhecimento assim a respeito do que seria o Colégio Anglo, né? As possibilidades que isso ia me trazer. Quando eu contei para ela, ela não animou muito. Na verdade, ela nem ligou muito, porque eu não sabia, né? As possibilidades, nem pensava, nem imaginava. Aí eu fui explicando para ela, enfim, e não senti muito interesse. Isso eu acho que era uma quarta-feira. Aí na quinta eu não fui pra escola porque tive que ficar com a minha irmã, não lembro porquê, porque a minha irmã era pequenininha. Vocês vão saber quem é minha irmã mais tarde. Hoje ela estudei com vocês. Era pequenininha, acabei ficando com ela. Faltei da escola. E eu fiquei muito triste porque eu achei que eu ia perder a bolsa, né? Aí quando foi de tardezinha, assim, minha mãe tava trabalhando e chegou um carro na minha casa, lá na casa da minha mãe. Aí eu falei, uai, quem é? Aí chegou e falou assim, viu, gostaria de falar com a Ana Carolina. Aí eu fui lá, ela falou, olha, ela não demonstrou interesse, mas temos muito interesse em você, porque suas notas são muito boas e realmente gostaríamos de ter você na nossa escola. Foi aí então que eu falei, poxa, tem realmente interesse, porque a diretora da escola, né, e foi na minha casa. Então, eu fiquei muito animada, fiquei muito feliz que não tinha perdido ainda a bolsa. E aí ela resolveu esperar minha mãe voltar do trabalho, chegar do trabalho pra conversar. Foi aí que minha mãe conversou e na segunda-feira, então, estávamos lá fazendo minha matrícula no ângulo. Pra mim foi um choque de realidade, assim, porque na escola pública, apesar da escola e do colégio ser muito bom, né, da escola estadual ser muito boa, ter professores incríveis, né, o ensino particular é um choque assim, de realidade, é uma realidade totalmente diferente, né? E eu fiquei impressionada com os professores e com o conhecimento dos alunos. Eles já estavam preparando para vestibular e eu nem sabia o que era vestibular. Eu falava, mas será que eu vou conseguir uma bolsa numa faculdade? E aí que eu ouvi pela primeira vez universidade pública, que eu também não sabia o que era uma universidade pública. Poxa, 15 anos, praticamente, 14, 15 anos, eu nunca tinha ouvido falar de universidade pública. E eu gostaria de perguntar pra vocês sabem o que é universidade pública? Porque às vezes nosso sonho fica limitado, sabe? Tipo, família não tem dinheiro pra pagar uma universidade. A faculdade é muito caro. Enfim, eu não tenho dinheiro para para viajar para uma cidade para fazer faculdade. Eu não tenho dinheiro para estudar fora, numa outra cidade que não seja a cidade dos meus pais. Eu não tinha, a minha realidade era essa. Não tinha essa possibilidade. Então, a minha perspectiva seria conseguir uma bolsa na universidade, porque para mim universidade era paga, só existia esse tipo de universidade particular. Porém, eu conheci então esse termo universidade pública. Como assim pública? Pública, você não paga essa universidade. Aí já brilhou os meus olhos, universidade pública. Eu cheguei lá no ângulo e as meninas começaram a me falar que desde a 8ª série eles se preparavam para o vestibular da universidade pública. Mas peraí, e o pessoal da escola pública que nunca ouviu falar, eu ficava imaginando isso, sobre o que era universidade pública e que existisse a possibilidade. Universidade pública não paga. E eu descobri também que as universidades públicas são as melhores universidades do nosso país. Essas universidades, quem paga é a gente, com os nossos impostos. Então, talvez eu consiga passar na faculdade de Direito e não preciso pagar. Apesar de ter um pé atrás ainda, porque eu falei, não é possível, pelo menos os livros você vai ter que pagar. E eu sempre imaginei que livros de faculdade eram muito caros. À medida que eu fui tendo as disciplinas na nova escola, no Colégio Anglo aí, comecei a ver coisas muito diferentes do que a estrutura, né, da escola é muito diferente do que a escola pública. Tinha uma estrutura laboratorial na área de ciência, né, que é biologia, química e física, que era incrível. Eu me apaixonei quando eu entrei num laboratório pela primeira vez, que foi lá.
E tinha um professor de biologia que o nome era Raldo, e esse professor era incrível e ele explicava de um jeito que eu me arrepiava, assim. E aquele sonho de ser professora de ciências começou a aflorar aqui dentro, que eu tinha desde pequenininha no ensino fundamental 1. Porém, eu ainda pensava, né, que ser professora, né, deve ser muito difícil, porque alunos são difíceis, mexer com pessoas é difícil. Então eu ainda pensava que não, melhor a faculdade de Direito. Só que eu também tinha um professor de literatura e português que era maravilhoso, né? O professor Alexandre, e na época a gente tinha a matéria de literatura e a gente tinha que ler vários livros durante a semana e toda semana tínhamos debates sobre o livro. E no debate você tinha que defender uma determinada ideia contra um grupo que vai defender uma outra ideia. Então você ia se chocar. E o poder da argumentação tinha que ser muito forte, né? Pra chocar. E às vezes virava uma discussão mesmo, não uma briga, não existe uma discussão mesmo sobre aquele livro que a gente havia lido. E eu percebi que eu não gostei daquilo, tipo, de debater e tal. E aí eu falei, poxa, na faculdade de Direito é isso. Então, tipo, sabe, eu desencanei um pouco dessa faculdade de Direito. Então, me apaixonei muito a parte de biologia, né, da escola de Química e Física também. Mas biologia, assim, que eu não gosto muito de cálculo, né, então biologia brilhou na minha vida, assim. Enfim, biologia era o que eu queria mesmo. Bom, mas como foi? Aí foi, né, durante os anos no ensino médio aí no ângulo, eu fui prestando simulados, né, que todo mês, todo semestre tinha simulados ângulos, que só tinha questões de vestibulares e vestibulares bons, né, de faculdades públicas, porque lá eles preparam os alunos para prestar essas universidades públicas, que são as melhores universidades do país, Unesp, USP e Unicamp. E umas outras fora do estado de São Paulo também. Foi então que eu vi qual universidade era a mais perto, né? E Botucatu, então, era mais próximo, né? Unesp, Botucatu. Então eu vim prestar o vestibular da Unesp, e o vestibular da Unesp foi o primeiro que eu fiz, e acabei passando. Para minha surpresa, minha primeira prova de vestibular eu acabei passando na Unesp, Botucatu, no curso de Biologia, modalidade licenciatura. Por que eu prestei licenciatura? Fui esperta, né? Licenciatura é no período noturno aqui em Botucatu e eu imaginava que se eu passasse na faculdade eu ia ter que trabalhar, porque minha família não teria condições de pagar um lugar para eu ficar em Botucatu, para eu morar. Então eu prestei o noturno justamente porque eu achei que eu ia ter que trabalhar, né? Quando eu comecei a faculdade, eu descobri muita coisa, muitas possibilidades. Primeiro, eu descobri que tinha vários laboratórios aqui dentro da Unesp que a gente pode fazer estágio. Independente do ano da faculdade que você está, você pode fazer estágio. E pelo menos um semestre depois, você já tem chances de conseguir uma remuneração nesse estágio. Então foi atrás disso que eu fui. Atrás de uma bolsa, né, de um estágio remunerado, para que eu conseguisse permanecer na universidade. Foi atrás disso que eu fui. E outra, eu podia conseguir qualquer outro trabalho, mas eu preferi um estágio, apesar de ganhar menos, né, do que um trabalho normal, porque o estágio iria enriquecer o meu currículo para eu conseguir um trabalho no laboratório ou uma pós-graduação, enfim, o que eu quisesse fazer. E quando eu cheguei na faculdade, o meu intuito era ser pesquisadora, trabalhar no laboratório mesmo. Eu queria, talvez, ser professora, mas minha prioridade era trabalhar no laboratório. Então, quando eu percebi que tinha essa possibilidade de conseguir um estágio remunerado, eu já fui atrás disso. Consegui acompanhar um projeto de pesquisa muito grande aqui dentro da Unesp de Botucatu, com um fisioterapeuta que trabalhava com câncer de próstata, então induzia o câncer de próstata em ratos de laboratório, né? E eu no meu primeiro ano fiquei encantada, né, de conseguir entrar num projeto tão grande de pesquisa e aprender coisas que nem pessoas que estavam no terceiro, quarto ano da faculdade estavam aprendendo. Eu fiquei nesse laboratório por uns 3 anos. E aí eu fiquei, adorei trabalhar lá, mas eu queria também conhecer outras áreas. Então eu resolvi mudar de laboratório, né? Não era bióloga, não era nada. Eu só era estudante de biologia, mas já estava atuando na área,
fazendo coisas que nem pessoas que estavam lá no último ano tinha feito, assim. Então, muitos dos meus colegas veteranos me falavam, né, que me admiravam muito. Mas veja bem, essas pessoas que não faziam estágio, na verdade, não precisava, né? Eu, apesar de gostar do que eu estava fazendo, eu tinha que fazer, porque senão eu não conseguia permanecer em Botucatu. Também no primeiro ano aqui, eu descobri que para alunos que não têm condições de pagar um lugar para morar, a Unesp oferece a moradia estudantil, né? A moradia estudantil é um lugar maravilhoso aqui em Botucatu, conta com 2 prédios, 64 vagas e é bem grande, tem um espaço muito grande, tem horta e tudo isso a gente desenvolveu no decorrer dos anos, que foi um lugar que eu consegui morar também. No final do meu primeiro ano eu consegui uma vaga na moradia estudantil. Veja bem, eu não fui para moradia estudantil logo de cara porque eu não sabia da existência desse lugar, dessa assistência que oferece para alunos que não têm condições de pagar um apartamento ou uma casa ou até mesmo república, que às vezes é bem barato ou às vezes não. Então vale a pena vocês ter conhecimento a respeito dessas possibilidades para que vocês tenham acesso a isso também, como eu tive. Porque às vezes eu tive muita força de vontade, eu vim dar a cara a tapa mesmo, porque eu não tinha muito suporte financeiro e descobri tudo aqui, né? Se eu soubesse disso antes, eu vinha de uma forma muito mais tranquila para a universidade. Mas isso me proporcionou fazer estágios remunerados desde o primeiro ano. Mas tinha uma área que eu tinha muita curiosidade, que era a área de microbiologia. Então foi no meu terceiro para o quarto ano que eu entrei para o departamento de microbiologia, né, aqui da Unesp, fazer estágio também remunerado, sempre remunerado, né. De alguma forma mantive notas boas para conseguir bolsa, para conseguir estágio remunerado, né, nesses laboratórios, né, porque a gente passa por uma seleção em todos os anos para conseguir esses estágios remunerados, essas bolsas, né, de iniciação científica, ou seja, uma iniciação para você ser cientista. Então eu consegui mais uma oportunidade no departamento de microbiologia e fui trabalhar no laboratório de bacteriologia. Então microbiologia é dividido em bactéria, fungos e vírus, né? E então eu fui lá, consegui trabalhar no laboratório de bacteriologia e de produtos naturais. Então a gente testava os produtos naturais e algumas bactérias resistentes a medicamentos e causadoras de infecção hospitalar aqui no hospital das clínicas de Botucatu. Então a gente coletava essas bactérias que causavam infecção hospitalares e testava alguns produtos naturais, né? Porque devem ter ouvido falar sobre infecções hospitalares. Então, de uma forma mais simples, a gente testava produtos alternativos para tentar matar essas bactérias. E no caso, produtos naturais que eram fáceis de conseguir através de plantas e barato, né? Relativamente barato. A gente mesmo que extraía, no caso, óleo essencial, extratos vegetais e testava. Bom, fiquei lá, fiz mais uma iniciação científica e aí eu apresentei em congressos científicos nacionais, assim, e amei participar, apresentar meu projeto, ser avaliada por grandes pesquisadores, né, renomados na área, professores com muitos artigos publicados, livros publicados, enfim, foi uma experiência incrível. E aí eu decidi que eu queria essa área, e eu queria ser microbiologista e era isso. Então, eu comecei a testar os meus produtos naturais num laboratório que era do lado de bacteriologia, que é o de micologia, que é fungos. E o meu produto natural, que eu estava trabalhando na época, era um óleo essencial que eu mesma extraí de uma planta e estava testando as bactérias, estava dando efeito. Mas eu, por curiosidade, queria testar em alguns fungos patogênicos também que causam infecções, né, em humanos e são muito difíceis de ser tratados. Acabei testando meu produto natural em diversos fungos. Pra minha surpresa boa, teve um efeito muito melhor nos fungos, né, que causavam essas infecções. E eu fiquei muito feliz e falei, não, eu quero trabalhar, né, com fungos agora. Quero continuar minha pesquisa com fungos. Foi aí que eu caí na micologia e eu amei a micologia. A bactéria é legal, mas micologia é incrível. O reino dos fungos, nossa, é incrível, eu amei.
Então, eu testei meu produto natural que eu estava trabalhando nos fungos e deu um efeito maravilhoso. Então, o trabalho foi publicado numa revista internacional, Journal of Microbiology, e eu fiquei muito feliz de ter um trabalho científico meu como primeira autora publicado numa revista científica internacional. E aí foi que eu resolvi fazer o mestrado, né, na área de micologia. Daí no mesmo departamento de microbio, só que na área, em vez de ser bactéria, com micologia. Em 2018 eu entrei para o mestrado, né, na área de micologia, para trabalhar com fungos. E dia 28 de fevereiro de 2020 eu defendi minha tese de mestrado, que foi trabalhando com genética molecular nos fungos para identificação fúngica, uma forma inovadora de diagnóstico de algumas micoses causadas por fungos. Meu projeto foi em parceria com a Universidade de Bangkok, da Tailândia. Então aí a gente tem dois grandes grupos da Tailândia envolvidos no meu projeto, né? A gente tem essa parceria. E se Deus quiser, até o final do ano iremos publicar esse trabalho numa outra revista internacional. Estou escrevendo esse artigo. Então, como vocês podem ver, tipo, eu já consegui, assim, mais do que eu pensei. Hoje eu faço doutorado aqui, estou no meu primeiro ano de doutorado, acabei de terminar o meu mestrado, nem tinha finalizado o meu mestrado, eu já passei para o doutorado, né? Eu estava com financiamento do meu projeto e já consegui outro para o doutorado, já tenho financiamento para o meu projeto de doutorado, já tenho a possibilidade de ir para fazer parte do meu projeto lá na Tailândia, na Universidade de Bangkok. Infelizmente vai ser um pouquinho adiado por conta da pandemia, né, que tá meio complicado de viajar, tá meio complicado de realizar qualquer atividade não essencial, até mesmo de pesquisa, né. Então as nossas atividades estão um pouco paradas no momento, mas logo terei a possibilidade também de dar continuidade ao meu doutorado. Enquanto isso eu estou escrevendo artigo do mestrado, né, para ser publicado em revista. E tudo isso, né, já me consagra uma pesquisadora, né? Então o meu sonho se consagrou, assim, estou seguindo a área acadêmica, estou fazendo o que eu gosto, o que eu queria mesmo. Atualmente eu já sou independente, tenho minha casa, inclusive, estou aqui em Botucatu, na minha casa, moro sozinha, independente, o que eu sempre quis, né? E muito feliz por ter concretizado isso. Sou professora também, e pretendo terminar meu doutorado, fazer um intercâmbio para a Tailândia, né? Parte lá com o pessoal que já tenho parceria, já tive parceria no meu projeto de mestrado e agora terei no doutorado. E pretendo conhecê-los pessoalmente, porque pretendo ir lá até para treinar meu inglês, né? A pronúncia, enfim. E eu queria falar para vocês que, assim, eu tive muita dificuldade quando eu vim pra cá, igual eu falei, dificuldades principalmente financeiras, mas eu percebi que em todo lugar que a gente vai, sempre vai existir uma forma de dar certo, desde que você queira que dê certo, desde que você, sabe, não desista, por maior que seja a dificuldade. É bem difícil. Na minha primeira prova que eu fiz na faculdade, eu tirei 1,7. Para uma pessoa que tira 10, uma pessoa que não pode tirar menos que 7 no ângulo, tirar 1,7 é desesperador. Eu achei que eu não ia conseguir. Mas nessa mesma disciplina, que era cálculo, sim, biologia tem cálculo. Para ser bióloga você tem que saber matemática, tem que saber física, tem que saber química, muito bem, inclusive. E minha maior dificuldade foi ter paciência, porque tudo você consegue desde que você tenha paciência, e mesmo que não consiga de primeira, na segunda você vai, na terceira, na quarta, mas não pode desistir, né? Então é isso, pessoal. Eu só queria deixar a minha história, agradeço a professora Vilma por ter me convidado, me sinto lisonjeada por estar aqui falando com vocês, contando a minha história. Eu sou irmã da Larissa Fernanda, do Prado Antunes.
Eu sou prima da Ana Paula, que é amiga da Larissa, prima da Larissa também. Elas andam juntas aí na escola que eu sei. Andavam, né? Agora vocês não estão tendo aula. E olha, eu vou te falar que se tem uma pessoa que se preocupava comigo aqui em Botucatu era ela, hein? Pelo amor de Deus. Ela puxava as orelhas da minha mãe para esquecer de mim. Porque eu não voltava com frequência para casa, né? Eu demorava muito para voltar. Bom, não sei, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa a respeito sobre universidade pública, sobre alguns cursos que você tem interesse, bolsas, FIES, ProUni, seja o que for que vocês tenham interesse, vou passar meu contato para a professora Vilma e vocês podem entrar em contato comigo, pode me mandar mensagem que eu vou tentar responder vocês. Qualquer dúvida, eu sei que vocês estão no ensino médio, né? Acredito agora. E vão começar, muitos de vocês devem ter sonhos de profissões que queiram seguir e às vezes fica pensando que não vai porque, sei lá, não vou ter dinheiro ou não vou conseguir passar na prova porque vestibular é muito difícil, o Enem é muito difícil, mas igual eu falo pra Larissa, vocês têm que valorizar o pouco que vocês têm. A gente não valoriza. Que nem eu sempre amei a biblioteca aí da escola. E quando eu fui pro Ângulo, o que eu mais achava falta era uma biblioteca. Não tem biblioteca. Porque lá cada um tem os seus livros, suas coisas, cada um compra o seu livro, sabe? Então valorize isso. Aí essa biblioteca aí da escola é muito rica. Tem muitos, muitos, muitos livros. Eu amava essa biblioteca, era apaixonada. Então é isso, gente. Eu agradeço professora Vilma, agradeço pela participação dela na minha vida como professora de matemática, foi excelente. E na minha defesa de mestrado foi muito emocionante, que as pessoas me falaram que eu tinha mesmo perfil de docente, de professora de universidade, né? E esse era o meu sonho, de ser como vocês, ser como a professora Vilma, ser como a professora Valéria que me deu aula. Nossa, ser como várias outras professoras que me deram aula e foram incríveis. Uma coisinha que eu esqueci de falar também é que as universidades públicas, né, no caso da Unesp, USP, Unicamp, elas têm um sistema de cotas para alunos de escola pública. Então, 50% das vagas são para alunos de escola pública. Então, mais uma facilidade, né, para vocês que estão aí na escola pública, fazendo ensino médio e pretendem prestar o vestibular aí para qualquer um, que seja o curso ou a profissão que vocês escolherem. Além disso, para alunos socioeconomicamente carentes, ou seja, que tem dificuldade, né, a família tem dificuldade de manter o aluno numa outra cidade, existe permanência estudantil. O que é isso? É um sistema dentro da própria universidade que vai garantir que o aluno é socioeconomicamente carente e ele tem uma ajuda financeira, né, dentro da própria universidade. Eles te ajudam com uma quantidade específica de dinheiro para que você consiga se manter e, além disso, oferece moradia, né, que eu já comentei sobre a moradia estudantil. Aqui na Unesp tem, na Unicamp tem, na USP tem, todas as universidades estaduais tem, né, e as federais também, algumas. E aí, caso vocês tenham algum interesse, eu posso pesquisar e mandar para vocês. Então, como eu falei, vou deixar meu contato com a professora Vilma e se alguém tiver interesse, fale com ela. Se eu puder ajudar em alguma coisa, né, estou à disposição. Beijo.